comecei uma série de estudos, ou uma série de mensagens. O futuro que nos aguarda foi o tema que eu me propus. Eu ministrei o primeiro tema no último culto do ano. Dizemos que nós viveremos só pela misericórdia de Deus. Eu me baseei no texto lá de 2 Reis 6 e até o capítulo 7. E onde ali há uma narrativa muito interessante, quando o povo está cercado, está faminto, e aí, de repente, são 4 leprosos que vão avisar que Deus já tinha operado no meio do povo, né? E uma coisa maravilhosa. No primeiro culto do ano, eu continuei o futuro que nos aguarda e falamos, viveremos reanimados por Deus, e falamos no texto de João 14, não se turbe o vosso coração, tem bom ânimo, credes em Deus, crede também em mim. E aí ele vai citando, e nós falamos sobre viveremos reanimados por Deus. E na semana passada nós falamos em Neemias capítulo 2, de 1 a 20, o retorno de Neemias para reconstruir o muro em 52 dias, e nós falamos viveremos sonhando e realizando com Deus. Hoje eu pretendo ministrar a última mensagem desta série e o futuro que nos aguarda. E hoje o meu tema pretendido é viveremos o desafio da fé. Eu penso que vai iluminar melhor aqui, né, para a filmagem. Não? Tranquilo? Viveremos o desafio da fé. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis 13, de 14 a 18. É o último tema da nossa mensagem. O futuro que nos aguarda. Como vamos viver esse futuro? Viveremos o desafio da fé. Gênesis 13, de 14 a 18, é o seguinte: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorre essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo os carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo nos dê facilidade para comunicar a tua mensagem. E a mensagem é do Senhor, não é minha. Portanto, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Para iniciarmos, já que o meu tema é viveremos o desafio da fé. É uma síntese daquilo que a gente quer falar com os irmãos. Tá? Mas eu gostaria de que não confundíssemos os conceitos de fé. Existem alguns conceitos distintos, sobretudo na nossa linguagem no português, onde nós interpretamos a palavra fé de uma outra maneira. Tá? Vamos pensar que a palavra fé, ela, no grego original, ela vem dessa palavra grega pistis, que quer dizer fé, lealdade e fidelidade. Tá? Esta é a tradução literal da palavra pistis no grego, que é traduzido como fé. Tá? Mas também, na nossa linguagem, nós encontramos a expressão a minha fé, se referindo a uma fé filosófica, a um dogma de uma determinada denominação. Então, nós usamos essa expressão, a minha fé. Tá? Falamos também da fé para a salvação, que é aquela que é a graça de Deus operando em nós, e nós cremos
para a salvação. É aquela que se destaca crendo que Deus nos deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. É aquela que nos motiva até a participarmos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Tá? Chama-se isso fé para a salvação. Existe a fé para realizações, ou chamado fé temporal, para aquele momento. Algumas pessoas foram curadas no Novo Testamento, e isso não significou nada, elas não entregaram a sua vida para Jesus. Lembram daqueles 10 leprosos? Só um realmente voltou para adorar e agradecer ao Senhor, e só ele ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. Os demais não. Mas os 10 experimentaram milagres. Tá. Chama-se isso fé temporal, fé para milagres. Não, muita gente comeu pão e peixe que Jesus fez milagre e multiplicou, mas nem todos entregaram a vida ao Senhor de Cristo. Tá? Chama-se isso fé temporal. Tá? Mas a fé a qual me refiro nesse texto tem a ver com um relacionamento certo com Deus, capaz de mudar a minha atitude e a minha compreensão até da vida. Essa é a fé que eu pretendo abordar dentro desse texto de Gênesis capítulo 13, de 14 a 18, que acabamos de ler. É a fé para a vida. Agostinho, o grande teólogo do segundo século, disse que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Isso era Agostinho que falava sobre fé. Eu falei do segundo século, na verdade, o quarto século, tá, gente? É bom corrigir essa questão histórica de Agostinho. Tá. Bom, o texto que nós lemos, o que está atrás desse texto? Existe aqui uma história de Ló. Quando Deus disse a Abrão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele vai em direção à terra prometida. Tá, mas sai da tua terra e da tua parentela. Ele levou Ló, seu sobrinho, mas não era para levar. Sai da terra e da parentela. Tá. Agora, Deus abençoou ambas as famílias, e chegou um momento desafiador de Abrão, por causa do desentendimento com os empregados, com os servos, e aí eles vão ter que se separar. Então Abraão dá a liberdade para Ló escolher. Então Ló, ele olha o melhor lugar e ele faz a melhor escolha do ponto de vista humano. E ele olha por seu gado, o seu rebanho, com a sua riqueza, a sua família. Então ele escolhe nas campinas. Pasto bom, é a Campina do Jordão, água, bons pastos, cidades boas por perto, e eram boas metrópoles, Sodoma e Gomorra, que estavam por ali por perto. Então pensou o seguinte: olha, produzir, vou vender esse gado, vou vender o couro, vou vender essas ovelhas e tal, é muito bom para comercializar, e quem sabe um dia ir no shopping center ali em Sodoma e Gomorra e tal, né? Se existisse naquela época, não existia, tá, gente? Isso aí é só a imaginação da minha cabeça, tá? Mas ele pensou em tudo isso. Não pensou que ele estava com um tio que era mais velho, autoridade sobre ele, e que ele deveria dar a primazia a seu tio para escolher, mas ele escolheu mesmo. E aí então, esse texto aqui situado é quando há separação e Deus conversa com Abrão, tanto que o nome dele ainda não era Abraão, era Abrão. Enquanto Ló olhou o melhor da terra, ele não olhou para Deus. Ele olhou o melhor da terra. Ele olhou e pensou: aqui eu vou me dar bem, aqui eu vou prosperar. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que tiveram essa atitude. E nós encontramos isso. Uma pessoa que anda por fé e se dispõe no futuro que nos aguarda a pensar: eu vou viver o desafio da fé nesse futuro. E eu estou dizendo para você, meu irmão e minha irmã,
nós devemos viver esse futuro de Deus, já que hoje é o primeiro dia do segundo mês do ano. Olha, já pulamos 31 dias do ano, mas dizem que no Brasil as coisas só funcionam depois do carnaval, né? É por aí assim, né? É uma cultura, mas não, as coisas não funcionam depois do carnaval, porque você tem que gastar logo no começo do ano. Você tem seus compromissos logo no começo do ano. Quem tem que fazer um check-up de saúde faz no começo do ano. Você não espera o carnaval para, não, eu vou fazer um check-up no coração, eu estou sentindo umas coisas aqui, mas eu vou fazer um check-up depois do carnaval, porque, sabe, o Brasil funciona depois do carnaval? Não! Não é assim, o IPVA veio e você tem que pagar. A listinha de seus filhos da escola veio e você teve que comprar, teve que renovar a matrícula, teve que gastar. Não tem isso. Mas no futuro que nos aguarda, e aí essa é a grande questão do futuro que nos aguarda, nós viveremos o desafio da fé. E aí, andar pela fé nesse futuro que nos aguarda. O que acontece quando nós atendemos o desafio da fé que nos aguarda? Com base na história de Abraão, eu olho para a nossa história pessoal e tento aplicar isso para a minha vida, para a sua vida, o futuro que nos aguarda. Primeiro, quem anda por fé vê o que Deus deseja mostrar. E olha bem o texto, eu vou repetir para você. Se você entende que você vai viver o desafio da fé, aprenda. Veja o que Deus deseja mostrar. Olha o que Abraão tinha acabado de ter uma crise familiar por causa do sobrinho ter se enriquecido também. E aí Deus fala com ele. E Deus disse: Abraão, ergue os olhos. Desde onde você está? Olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste, olha para todos os lados. Essa terra toda que você está olhando até a sua vista não alcançar, eu darei a tua descendência. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas novas Deus está nos mostrando neste futuro que nós já estreamos há 31 dias. Nesse futuro, dos 5 sentidos da percepção humana, e esses 5 sentidos é visão, audição, paladar, olfato e tato. A visão é a que determina a ação de qualquer indivíduo. Abraão precisava ver o que Deus queria mostrar, e ele queria mostrar a terra prometida, ele queria mostrar as extremidades dessa terra nova. Exatamente quando ele sai dos caldeus, é ali que Deus queria que ele estivesse. Não era do outro lado do Jordão, onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, mas Deus queria que ele estivesse do lado de cá do Jordão. É interessante que ele olhou o que Deus queria mostrar. Ló, seu sobrinho, olhou para onde ele queria ver. Agora a Bíblia também conta a história de 12 homens e 2 visões diferentes. Muitos anos depois, quando o povo está saindo da escravidão do Egito, Moisés está à frente e eles tinham visto tantos milagres, o mar vermelho se abrir, passar até enxuto, tinham experimentado água no deserto, tinham experimentado alimento no deserto, banquete no deserto, e aí Deus disse para Moisés: manda 12 homens, um de cada tribo, manda aqui eles vão espiar a terra, ver se a terra é boa mesmo. Essa terra
que Deus tinha dado a Abraão naquele dia. Agora, muitos anos depois, essa terra foi invadida por outros povos, eles não estavam lá, e esses povos vieram e tomaram a terrinha. Então, esses 10 espias, esses 12 espias vão lá. Em Números capítulo 13 tem essa narrativa desse texto. E é interessante que quando eles voltam, 2 têm a visão: vamos subir e possuir a terra. 10 têm a visão: essa terra tem gigantes. Nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. Nós vamos morrer lá. E olha, observe bem o texto de lá em Números capítulo 13, versículo 25 a 30, é muito claro. Foi a visão que determinou a atitude daquele povo. E eles começaram a chorar porque aqueles 10 começaram a contaminar a visão do povo. E aquele povo começou a chorar e dizer: por que não tinha sepultura lá no Egito? A gente vai morrer aqui nesse deserto? Ou se entrarmos na terra do Egito? E esses gigantes, nós parecemos gafanhoto. E quando você não olha para Deus, o que Deus quer fazer, você se torna um gafanhoto na sua visão de ser. Você olha para o futuro e diz: eu não consigo porque eu sou gafanhoto. Eu não consigo estudar porque eu sou um gafanhoto. Eu não consigo um novo trabalho porque eu sou um gafanhoto. Eu não consigo uma família porque eu sou um gafanhoto. Eu não consigo uma casa porque eu sou um gafanhoto. Eu não consigo me envolver com a igreja porque a minha visão é uma visão de gafanhoto. Sabe, quando olhamos para o futuro, nós temos que ver o que Deus deseja mostrar, não o que nós queremos ver, não o que parece estar acontecendo. Uma vez Deus chamou um profeta chamado Ezequiel, e Deus queria mostrar algo diferente para Ezequiel. E ele levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E eram muitos ossos, restos de uma guerra. E Deus fala para Ezequiel: o que você está vendo? Eu estou vendo ossos. E o vento batia, e num barulho, numa música macabra, osso batendo em osso, e o vento tocando a sinfonia mais macabra, mas parecia a família Adams daquela época. E Deus fala para Ezequiel: acaso esses ossos podem reviver? Ezequiel diz: opa, quando eu olho para o Senhor, eu entendo que o Senhor é quem o sabe, porque eu não sei. Ele está dizendo: eu não tenho, eu sou limitado, eu não consigo ver o que o Senhor quer ver. Mas ele conseguiu ver o que Deus queria mostrar. E Deus diz: ele profetiza esses ossos. E eu imagino Ezequiel coçando a cabeça, assim, olhando para o lado, mexendo no óculos, como eu fiz agora. E naquele momento, Ezequiel profetiza dos ossos: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Imagina. Sabe uma coisa que eu aprendi? Já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer, por mais absurdo que pareça. Ezequiel profetizou, e aí ele profetiza de novo: manda juntar esses ossos, e eles são um quebra-cabeça maravilhoso, né? Osso juntando com osso. Agora avisa para eles que os tendões vão crescer. E ele profetiza. E aí os ossos viraram já com tendões. E aí cresceram carne nos ossos e já viraram corpos.
E ele disse: agora profetiza para o Espírito que vem dos quatro ventos nesses corpos. Eles levantam e viram um exército. Veja o que Deus quer mostrar, por mais absurdo que pareça. Foi Deus que mostrou para Ezequiel, e ele queria dizer para a casa de Israel que, por mais difícil que a vida estivesse, Deus podia reviver a sua história. Aleluia. Por mais difícil que as coisas se encontrem na sua vida, na sua família, saiba, Deus pode fazer coisas tremendas. Você crê nisso? Amém? Creia no Senhor. Aleluia. Bom, eu já falei. Quem se dispõe a viver pela fé no futuro que o aguarda, deve ver o que Deus deseja mostrar. Em segundo lugar, anda aonde Deus quer que você ande. E observem que Abraão vai andar onde Deus queria que ele andasse. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te a darei. É interessante que a expressão é de dinamismo, é dinâmico, é andar de uma extremidade à outra. Agora imagine um homem com quase 100 anos de idade andando de uma extremidade à outra por ordem de Deus, e já que o Senhor está mandando, obedeça. É o futuro que Deus estava mostrando para Abraão, era o desafio de viver o futuro de Deus. Então ande onde Deus quer que você ande. O Salmo 1, um dos textos clássicos da palavra de Deus, lá no primeiro versículo já diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andar na Bíblia sempre denotou estilo de vida, filosofia de vida, disposição de fazer o que Deus quer. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então ande aonde Deus quer que ande. A história da igreja está cheia de exemplos de pessoas que andaram com Deus e andaram na contramão do seu próprio momento histórico. Um deles, que eu gosto muito da história, se você nunca ouviu falar, leia sobre esse personagem histórico chamado Ambrósio. Ele era bispo em Milão, lá no ano 385. Surgiu um movimento teológico naquela época chamado arianismo, por um tal bispo Ário, que inventou que Jesus era uma criatura de Deus e não era Deus. E isso estava tomando parte da Europa até as autoridades. E uma determinada imperatriz chamada Justina, que estava em Milão, ela se opôs a Ambrósio, queria tomar a catedral de Milão, porque dizia assim: não, ele está pregando que Jesus é Deus, e Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura de Deus. E aí ela se opôs, e ele pôs o povo para orar e para cantar, e resistiu à imperatriz Justina. Foi ele que um dia mandou um exemplar do Novo Testamento, escrito, traduzido, em pergaminho, e mandou entregar para um bêbado que estava num beco, e ele mandou entregar para esse bêbado, e esse bêbado era nada mais, nada menos do que Agostinho, que se converteu lendo o Novo Testamento. Naquele dia a criança simplesmente se aproximou de Agostinho e disse: tome, leia. E ele leu. Quem mandou esse Novo Testamento foi Ambrósio, de Milão. Aleluia. Ande aonde Deus quer que você ande. Como Abraão foi andar às extremidades da terra, você vai andar no seu trabalho, vai andar nos seus estudos, vai andar
dentro da sua família, vai andar no seu ambiente de relacionamento, até na igreja. Ou seja, você vai viver o futuro que o aguarda. Viver o desafio da fé andando aonde Deus quer que você ande. Mas lembre-se, às vezes nos enganamos com o nosso andar, os nossos caminhos e descaminhos. E Provérbios capítulo 14, versículo 12, ainda nos adverte: a caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim dele são caminhos de morte. Cuidado onde você anda. Ande aonde Deus quer que você ande. Terceira ideia que eu tiro do texto: viver o desafio da fé no futuro que nos aguarda, faça o que Deus quer que você faça. Eu vou repetir. Terceira ideia: faça o que Deus quer que você faça. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Se você olhar para a história de Abraão, toda vez que ele chegava num lugar, ele armava a sua tenda, fazia um altar ao Senhor. Primeiro ele ia para o altar, depois para a tenda. Sempre a sua história é marcada por isto. Obedeça ao Senhor. Isso é andar, é viver o desafio da fé. Faça o que Deus quer que você faça. Muitas vezes encontramos pessoas que sabem muito sobre fé, mas tem um discurso teórico, não vive uma vida de fé. Hebreus 11, de 1 a 6, eu até achei que num dado momento o Renan ia ler esse texto, né? Mas ele leu de 10. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, e é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, foi que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus o havia levado. E as Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Deus nos chama para vivermos uma vida de fé, para darmos os passos além do Jordão, para darmos os passos em direção a Hebrom. Deus nos chama para percorrermos as extremidades da terra. E se a gente pega depois na história do povo de Deus, quando então Deus já havia levado Moisés, e Josué então é chamado para liderar o povo na terra prometida. E aí chega o Rio Jordão, crentes. Esse Rio Jordão era um desafio. Se no Mar Vermelho, o mar abriu, eles passaram, no Rio Jordão, de seus pés dos sacerdotes precisam tocar as águas. E então elas vão abrir. Mas primeiro molha o pé nas águas do Jordão. E Deus restituiu a terra para o povo. Paul Tillich, em seu livro A Dinâmica da Fé, ele levanta uma questão crucial. A fé é algo viável para os nossos dias? Ele mesmo responde: a fé está presente e é necessária em todos os períodos da história humana. É uma força integradora da pessoa perante o incondicional de Deus.
George Miller disse que a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. A fé é o elo que nos liga à nossa insignificância, à onipotência e soberania de Deus. Só vamos conquistar o impossível se nos ajustarmos ao desafio de andar pela fé no futuro que nos aguarda. Veja o que Deus quer lhe mostrar. Ande aonde Deus deseja que você ande. E sim, faça o que Deus quer que você faça. Que Deus os abençoe, que confirme a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos reagir à palavra de Deus orando. Vamos reagir à palavra de Deus neste momento, nos colocando, nos posicionando e como família, como povo de Deus.